Batman e Coringa são dois inimigos mortais mais conhecidos das histórias de quadrinho. Possui diversas adaptações de histórias nos próprios quadrinhos, animações, séries, cinema e games. Entretanto, você sabe como foi o primeiro confronto desses dois personagens? Fica aqui no vídeo que você vai ter a análise completa dessa história. Fala, geeks! Estamos mais uma vez aqui no canal Voz Geek. Meu nome é Leonardo Nicoletti. Se você ainda não for inscrito no canal, você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, registre a sua opinião e compartilhe com seus amigos. E caso você já seja amigo aqui do canal, compartilhe com seus amigos também, porque esse é o canal nerd mais raiz do YouTube. E você pode se tornar membro do canal Voz Geek. Desse modo, você ajuda no financiamento deste canal, tá certo? E você também vai ter diversos benefícios. Ou também você pode deixar o seu super valeu ou deixar o vídeo hypado, que não possui nenhum tipo de custo financeiro, e você ajuda na divulgação deste vídeo. Bom, eu tenho esta versão aqui, tá? Dice de ouro. É uma versão muito linda, ó. Você vê que, olha a capa, que coisa mais linda, ó. É couro, tá? Aqui é dourado, aqui atrás também é dourado, ó, com o desenho da primeira aparição do Batman pegando o vagabundo. Vale muito a pena que você pegue esta versão, tá? Eu também tenho as histórias do Batman da Era de Ouro em mídia virtual. E no meu review da Piada Mortal, que eu mostrei pra vocês essa edição aqui que eu tenho, tá? Essa edição aqui é a edição especial de luxo. O que acontece? Nessa edição, quando acaba a história principal, né, da Piada Mortal, o final do quadrinho traz a primeira história do Coringa também. Então, se você adquirir esta Piada Mortal, você também terá aí em mãos o primeiro confronto do Batman com o Coringa, beleza? Bom, o Coringa ele surgiu em 1940, um ano depois da criação do Batman, que foi de 39, veio o Coringa inspirado no filme O Homem que Ri, né? O Homem que Ri é um filme muito bom, muito foda, caso você não tenha assistido, assista. Ele influenciou muito na criação do Bob Kane com o Bill Finger e com o Jerry Robinson, tá? A criação do Coringa, esse palhaço do crime tão marcante nas histórias de quadrinho. Bom, eu quero pegar aqui o quadrinho e eu quero ler aqui com vocês. Enquanto vocês vão ver uma imagem, eu quero ver isso aqui com vocês juntos, porque eu acho muito importante narrar. Quando você abre a história, você tem lá Batman e Robin, o menino prodígio, e você tem o Coringa segurando as cartas. No lado esquerdo tem um Batman, no meio tem um Coringa e no lado direito tem um Robin. E o narrador, ele descreve o Coringa. Abre aspas. Mais uma vez, o mestre do crime aterroriza as ruas da cidade. Ele espalha uma onda de morte, deixando atrás de si vítimas horrorizadas, mas com apavorante sorriso em seus rostos. Essa é a marca de morte do Coringa. Somente duas pessoas ousam enfrentá-lo, Batman e Robin, dois heróicos justiceiros, para lutar contra o palhaço sorridente chamado Coringa. É uma batalha de sutileza e sagacidade, onde a morte é a única testemunha. Ou seja, o narrador descreve o Coringa como morte, que o sorriso dele traz a morte. E vocês vão ver que ao decorrer da história, sempre está associando o sorriso à morte, porque é um personagem macabro e aqui traz muito bem, quebrando totalmente a narrativa das Ganzettes, de que história de quadrinho é piada o tempo todo, besterol, galhofa e super infantil. Imagina uma criança na época lendo isso aqui, vai ter medo. Por isso que a Era de Ouro tem como foco o público jovem, para inspirar o heroísmo, para inspirar as pessoas a fazerem o bem lutando contra o mal. Bom, aí você me pergunta, qual foi a primeira vítima do Joker?
A primeira vítima do Joker foi um Henry Garrett, tá? Era um milionário. Como que é a história? A história é o seguinte. O Jim Gordon está com a sua esposa na sala ouvindo rádio. Sim, rádio. Não televisão, porque estamos em 1940, meus amigos. Faz muito tempo, eu sei, pois é. Então eles estão ouvindo a programação da rádio e essa programação foi interferida por uma mensagem de voz. E é a mensagem de voz do Coringa, dizendo que à meia-noite ele vai matar um milionário, Henry Garrett, para roubar a sua joia. Então a esposa do Gordon fica desesperada. Gordon é um Coringa. Veja só, o Coringa já é conhecido aqui pelos seus crimes, pelos seus rastros de mortes, a qual o próprio narrador narra no início. Então Gordon pega os seus policiais e vai até a casa deste milionário. Então o milionário fala, meu Deus, é o Coringa, ele falou que eu vou morrer à meia-noite, eu tô ferrado, eu vou morrer. Então o Gordon fala, não, tá tudo bem. Você tá cercado, tem um monte de policial, não tem como o Coringa entrar aqui. Entretanto, o relógio bate meia-noite. E quando o relógio bate meia-noite, este milionário cai no chão, morto, com um sorriso. E o próprio narrador narra a morte no sorriso. Veja, novamente, associando a morte com um sorriso macabro do Coringa. E o detalhe, nenhuma vez aqui é mencionado como gás do riso, como futuramente vamos conhecer, beleza? Então, com o milionário morto, os policiais vão atrás da joia que ele estava guardando e eles percebem que ela era falsa, ou seja, o Coringa já havia roubado. Ele já estava um passo à frente desses policiais. É o Coringa, meus amigos, pois é. E o Coringa conseguiu. Ele falou que iria cumprir e ele foi lá e fez. Quem que isso te lembra? O Coringa do Nolan, o Coringa do Cavaleiro das Trevas. O que ele fala no Cavaleiro das Trevas? Vocês se lembram? Olha, se esse camarada aí que quer revelar a identidade do Batman não morrer em X de tempo, eu vou explodir um hospital. Será que o Nolan não se influenciou na primeira história do Coringa? Até porque ele fala o horário até, ele dá o tempo. Então você sente claramente que o Nolan se inspirou no Coringa da Era de Ouro. Essa cena, e ele vai lá e ele de fato explode o hospital, que é uma cena sensacional que o próprio ator se assustou no bastidores, né? E nisso a história prossegue e mostra o Coringa no seu covil. E lá ele fala como foi que ele matou esse milionário. Então ele fala que ele usou um veneno, tá? Não é, veja só, não é o gás do riso, tá? Ele falou que ele usou um veneno injetado 24 horas antes, enquanto a sua vítima dormia. Então ele só iria sentir o efeito 24 horas depois, que foi a meia-noite. Deste modo, ele roubou a joia e colocou uma falsa e foi embora. É o Coringa, meus amigos. É o palhaço do crime. Então o narrador, ele fala uma coisa que é muito curiosa, que é muito macabra, e vocês vão entender. Ele fala, ele mostra, né, o quadrinho mostra o Coringa, o sorriso dele e tudo. E ele fala o seguinte: o homem sorri sem alegria. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que, primeiro, é falso esse sorriso do Coringa, ok? Mas o fundamental, a psicopatia. Porque a partir do momento que ele sorri sem alegria, é porque ele não possui sentimento. E se não possui sentimento, é porque ele é um psicopata. Veja uma história dessas em 1940. É totalmente focado no público jovem. Ele ainda completa como sorriso de morte. Outra vez associando a morte com o Coringa. Meus amigos, a Era de Ouro foi muito foda. Então vamos para a próxima vítima do Coringa, a segunda vítima que a gente vê na história do quadrinho, que é o Jerry White, tá certo? Na qual o Coringa vai querer roubar a sua Ruby. Então novamente tem um casal
que está na sua sala e tudo, ouvindo rádio, programação do rádio. E essa programação foi interrompida novamente pela voz do Coringa. E o Coringa fala a mesma coisa que ele falou na outra vez. Olha, eu vou matar este Jay Wright no horário X e vou roubar sua Ruby. Então novamente os policiais vão até a mansão deste milionário. O milionário fica apavorado. Meu Deus, eu vou morrer e agora, meu Deus. E então bate o horário que o Coringa falou que ia matar ele. Só que o que acontece? Começa a sair um gás e os policiais começam a desmaiar. E então o milionário cai no chão morto. E assim você vê o Coringa. Tinha uma armadura ali na sala deste milionário, na qual o Coringa se escondeu, meus amigos, dentro da armadura desse cavaleiro. Então ele fala, né? Eu usei um gás para os policiais desmaiarem, só que dessa vez eu não matei este camarada com um veneno injetado. Eu matei ele com dardo desta vez. Então o Coringa consegue matar esse milionário, desmaia os policiais e rouba outra relíquia, uma joia. E nisso, antes, né, do Coringa conseguir matar, quando tinha a mensagem de voz dele no rádio, o Bruce Wayne está ouvindo o rádio com o Robin. Então o Robin questiona: e aí, Bruce, vamos agir agora? E o Bruce fala: ainda não é a hora, vamos esperar a hora certa. Então a história se desenrola e tudo, tá? E tem um grupo de bandidos que estão putos com o Coringa, porque ele está roubando. Ele está roubando a área desses bandidos. Esses bandidos estão ficando sem o que roubar, porque ele está pegando a parte boa, Ruby, joia e tudo. Então um desses bandidos, um dos líderes deste vagabundo chamado de Brute Nelson, ele fala que vai acabar com o Coringa. Deste modo, o Batman fica sabendo deste ato, deste vagabundo que está atrás do Coringa, e ele fala pro Robin: agora é a hora de agir. Então ele usa coloca a máscara e tudo. E o detalhe, o traje deste Batman já está mais próximo do Batman que estamos acostumados de ver nos quadrinhos, né? Com o azul e tudo, sem aquela luva roxa, né, do início da Era de Ouro, enfim. Já é algo mais padrão aqui do Batman, de traje, tá certo? E então o ladrão tá lá, esse Brute Nelson, na sua casa, na sua mansão, lógico, e o Coringa entra pela janela para matar este vagabundo que estava à sua procura, que falou que ia matar ele. Só que nisso o Batman, ele entra na casa também para acabar com os dois, provavelmente. Ele ia acabar com o Coringa, mas também queria acabar com esse bandido também. Assim ele acabaria com os dois vagabundos de uma vez, né? Bom, deste modo, meus amigos, o Batman faz barulho, certo? Então os bandidos ficam sabendo que o Batman estava ali. Então tem uma treta entre o Coringa, este bandido, e o Batman. Tem uma confusão ali. E o Coringa então tenta fugir. Ele entra no seu carro vermelho, só que o Batman vira, dá um salto nesse carro. No que está em movimento, o Batman consegue tirar o Coringa deste carro e eles caem na ponte. Então na ponte tem uma briga, um conflito do Batman e do Coringa. E o Coringa acerta um golpe no morcego e o Batman cai da ponte, ele cai na água e o Coringa consegue fugir. Só que aí, como o Batman caiu em água gelada, ele já desperta rapidamente e volta para a superfície, ou seja, o Coringa derrotou o Batman e ele conseguiu fugir e tudo. Aí a história vai se desenrolar e vamos para a próxima vítima do Coringa. Da mesma forma, sempre anunciando no rádio, porque o Coringa ele precisa causar caos na sociedade. Veja, desde a sua primeira história, ele precisa espalhar o caos. E desta vez, a sua vítima será o juiz Drake, cara. Mesma coisa, ele fala que ele vai matar o juiz Drake, vai ser no horário X. Desta forma, o juiz está dentro da sua mansão e tem lá um chefe de polícia que está com ele,
fazendo a sua proteção. Então ambos estão jogando, né, para passar o tempo, tudo. E aí, quando dá o horário da morte do juiz que o Coringa havia falado, o que acontece? O chefe de polícia dá um sorriso macabro. Então o juiz percebe que é o Coringa disfarçado e o Coringa consegue matar o juiz também. E o Batman havia pedido para o Robin ficar ao lado de fora da casa do juiz, certo? Bom, deste modo o Coringa vê, quer dizer, o Robin vê o Coringa fugindo de lá da casa. Depois que ele matou o juiz, ele foge e o Robin vê. Então o Robin vai perseguir o Coringa, o palhaço do crime. Então, seguindo o Coringa, o Robin chega em uma casa abandonada, velha, tudo, um esconderijo do Coringa. E então o Coringa surge nas suas costas e acerta um golpe na sua cabeça. E então, quando o Batman chega na casa do juiz, na qual o juiz já foi morto pelo Coringa, o Batman sente falta do Robin, na qual ele havia pedido para o Robin ficar lá de fora. Então ele pensa, se o Robin não está aqui, é porque ele foi atrás de alguma pista. Então, usando uma lanterna infravermelha, ele consegue ver as pegadas do Robin e ele segue essas pegadas até a casa. Então, quando o Batman chega lá, ele chega pela janela, ele destrói a janela daquela casa e dá de cara com o Coringa, amarrando o Robin em uma cadeira. Então o Batman e o Coringa entram em mais um confronto. E neste confronto, o Batman dá um golpe no Coringa que ele cai em uma mesa química e tudo. E aí começa a sair faísca. E nisso o Coringa utiliza uma arma de gás e acerta o Batman. E ele fala, olha, esse gás não tem nenhum tipo de efeito em mim, Batman. Eu sou imune, mas você não. E então o Coringa consegue fugir. Só que como o Batman, ele deu um soco no Coringa e ele caiu numa mesa química e começou a sair faísca, o lugar começa a pegar fogo, meus amigos. Então, como o Batman estava ferido devido à arma de gás do Coringa, ele luta muito contra isso e ele consegue se sobressair a este ferimento. Ele então consegue tirar o Robin, que estava amarrado na cadeira, e os dois se salvam dessa explosão de onde estava pegando fogo. Então Batman pergunta, eu queria muito saber para onde que Coringa foi. E o Robin fala, olha, quando eu estava aqui sendo amarrado por ele, ele falou que ia roubar a joia da Cleópatra. Então os dois vão até onde estava esta joia da Cleópatra. E nisso, chegando lá, está o Coringa tentando roubar esta joia. Então temos outro confronto entre o morcego de Gotham contra o palhaço do crime. E eles lutam tudo, o Robin também luta contra o palhaço do crime e o Coringa tenta fugir. Só que nisso que o Coringa tenta fugir, o Robin estava esperando ele na parte de cima. E então o Robin dá um golpe fodástico, um puta de um chute na cara do Coringa e o Coringa cai desse lugar alto. Só que nisso que ele cai, que ele vai cair no chão e vai morrer, o Batman está lá mais embaixo e consegue segurar o Coringa. E nisso ele dá um outro golpe no Coringa, um soco na cara. E enfim, o morcego derrota o palhaço do crime. Então o Coringa é preso e na cela ele fala, vocês acham que vocês me prenderam, mas eu sei qual que é a saída desta prisão. Ou seja, o Coringa iria aparecer novamente na Era de Ouro. Enfim, geeks, esse foi o review do primeiro quadrinho que traz o Coringa. O primeiro quadrinho que trouxe o confronto do morcego de Gotham contra o palhaço do crime. Vocês gostaram do vídeo? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre essa história do Coringa, beleza? A primeira vez que ele apareceu. Se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, registre a sua opinião e compartilhe.
Estamos juntos, geeks. Força e honra.